Imagine um mundo onde não éramos únicos. Onde, ao acender uma fogueira ou ao caçar um animal gigantesco, outras espécies humanas caminhavam lado a lado conosco. Humanos diferentes, com rostos estranhos, corpos fortes ou frágeis, mas todos compartilhando o mesmo instinto de sobrevivência. Parece ficção científica? Pois não é! Durante milhares de anos, nosso planeta foi habitado por várias espécies de seres humanos e nós, Homo sapiens, éramos apenas mais uma entre elas. Mas no final, só restamos nós. Por quê? O que aconteceu com as outras espécies humanas? Hoje vamos viajar no tempo para entender a história fascinante e trágica das espécies esquecidas que um dia dividiram a Terra conosco. Há cerca de 300 mil anos, a Terra não era dominada por uma única humanidade. Pelo contrário, era um mosaico complexo de espécies humanas que se espalhavam por diferentes continentes. Na África, floresciam os primeiros Homo sapiens, ainda longe de serem os donos do mundo. Na Europa e na Ásia, quem mandava eram os robustos neandertais. Mais para o leste, na Indonésia, pequenos grupos de humanos minúsculos, apelidados de hobbits, os Homo floresienses, desafiavam a lógica da evolução. E, mais recentemente descobertos, os misteriosos denisovanos vagavam pela Ásia, deixando apenas fragmentos de ossos e seu DNA como testemunho de sua existência. Pense nisso por um instante. Se você vivesse naquela época, poderia caminhar alguns dias e encontrar humanos diferentes de você. Alguns teriam corpos mais fortes, outros cérebros ligeiramente distintos, e todos enfrentavam os mesmos desafios: caçar, encontrar abrigo, sobreviver ao frio e às feras. A imagem de um mundo com várias humanidades nos obriga a repensar nossa própria identidade. Sempre nos enxergávamos como especiais, mas a verdade é que, por muito tempo, fomos apenas parte de um elenco muito maior. Os neandertais, por exemplo, não eram os brutos ignorantes que muitas vezes imaginamos. Eles possuíam cérebros até maiores que os nossos, criavam ferramentas sofisticadas, sabiam controlar o fogo e, possivelmente, tinham linguagem. Há indícios de que cuidavam dos doentes e enterravam seus mortos, o que sugere que tinham consciência da vida e da morte. Não eram tão diferentes assim. Talvez se você encontrasse um neandertal bem vestido hoje no metrô, nem perceberia. Enquanto isso, os Homo floresienses, descobertos em 2003 na Ilha de Flores, na Indonésia, pareciam saídos de uma lenda. Tinham pouco mais de 1 metro de altura, cérebros pequenos como os de um chimpanzé, mas conseguiam fabricar ferramentas de pedra e caçar animais muito maiores do que eles. Imagine um povo inteiro com estatura de criança, sobrevivendo isolado numa ilha, resistindo por dezenas de milhares de anos. E então, havia os denisovanos, um verdadeiro enigma. Tudo o que sabemos deles vem de alguns fragmentos de ossos e dentes encontrados numa caverna na Sibéria. No entanto, sua herança genética ainda vive em nós. Povos modernos da Ásia e da Oceania carregam até 5% de DNA denisovano, o que significa que, em algum momento, eles não apenas conviveram conosco, mas também tiveram filhos com os nossos ancestrais. Esse cenário mostra um detalhe fascinante. A história da humanidade nunca foi linear. Não foi uma corrida onde apenas os Homo sapiens estavam na pista. Foi, na verdade, uma arena cheia de competidores. Cada espécie tinha suas habilidades únicas, suas estratégias de sobrevivência. O mundo era, de fato, um laboratório de humanidades. Mas se eles eram tão inteligentes, tão capazes de sobreviver, surge a pergunta inevitável: por que só nós restamos? O que aconteceu para que todas essas outras espécies desaparecessem, deixando apenas a nossa para contar a história? Alguns cientistas acreditam que a resposta está no clima. Mudanças bruscas na temperatura global, avanços e recuos das geleiras, secas prolongadas,
tudo isso poderia ter pressionado essas populações até o limite. Outras hipóteses sugerem que fomos nós, os Homo sapiens, os responsáveis. Ao migrarmos da África para outras regiões, levamos conosco não apenas nossas ferramentas e cultura, mas também a competição implacável. Onde chegávamos, outras espécies começavam a desaparecer. Teria sido guerra? Teria sido uma lenta substituição? Ou talvez algo mais sutil? Nossa capacidade de cooperação em grandes grupos, algo que nenhuma outra espécie conseguia fazer com a mesma escala? E há ainda outra possibilidade intrigante. Talvez não tenha sido apenas conflito. Há cada vez mais evidências de que cruzamos com essas espécies, trocamos genes e, de certa forma, elas vivem dentro de nós. Quando olhamos no espelho, talvez estejamos vendo não apenas Homo sapiens, mas também pedaços de neandertais e denisovanos refletidos nos nossos traços. O que é certo é que nesse primeiro capítulo da história, precisamos imaginar um planeta repleto de humanidades diferentes, cada uma lutando pela sua sobrevivência. Não éramos únicos, não éramos especiais, éramos apenas mais uma peça em um quebra-cabeça muito maior. E a partir daqui surge a grande questão: como esse mosaico foi se desfazendo até sobrar apenas uma peça, nós? Imagina a cena: um pequeno grupo de Homo sapiens, recém-saído da África, caminhando pelas estepes geladas da Europa há cerca de 45 mil anos. Eles não estão sozinhos. À distância, observam figuras mais robustas, de rostos largos e sobrancelhas proeminentes. São neandertais. Pela primeira vez, duas humanidades diferentes se encaram, não como abstrações, mas como realidades palpáveis. O coração dispara. Será que são amigos ou inimigos? Esses encontros não foram isolados. Ao longo de milhares de anos, diferentes espécies humanas dividiram territórios, rios e cavernas. Às vezes, isso levava a confrontos sangrentos, em outras, a trocas culturais e até biológicas. Quando estudamos o DNA de povos modernos, descobrimos algo surpreendente. Todos nós que vivemos fora da África carregamos, em média, de 1 a 2% de DNA neandertal. Isso só poderia ter acontecido de uma forma: convivência íntima. Mas como eram esses encontros? Os registros arqueológicos oferecem pistas. Em algumas cavernas da Europa, ferramentas típicas dos neandertais aparecem misturadas com aquelas feitas pelos Homo sapiens. Isso sugere que houve aprendizado mútuo, talvez até cooperação. É possível imaginar um neandertal ensinando a um Homo sapiens como caçar em terreno montanhoso, enquanto recebia em troca novas técnicas de fabricação de lâminas de pedra. A troca não era apenas genética, era também cultural. Porém, nem tudo era harmonia. A competição por recursos era brutal. Caçar bisões ou mamutes exigia estratégia e força, mas também significava disputar território. Quando grupos diferentes se encontravam em uma mesma região, os conflitos eram quase inevitáveis. E nesse jogo, nossa espécie tinha uma vantagem decisiva: a capacidade de se organizar em grandes grupos, unidos por histórias compartilhadas. Pense nisso. Um neandertal podia ser fisicamente mais forte que um sapiens. Mas quando 10 sapiens trabalhavam juntos com um plano em mente, a balança do poder mudava. Essa capacidade de cooperação em larga escala talvez tenha sido nossa maior arma. Não lanças mais afiadas, não músculos mais potentes, mas a capacidade de acreditar em algo juntos, seja um mito, uma estratégia de caça ou uma liderança reconhecida. Enquanto isso, em outras partes do mundo, encontros ainda mais estranhos aconteciam. No Sudeste Asiático, nossos ancestrais chegaram até ilhas isoladas, onde encontraram os pequenos Homo floresienses. Imagine o choque. De repente, diante deles, um povo inteiro com estatura de crianças, mas adultos em todos os sentidos. A diferença física era tão marcante que talvez até tenham sido vistos como espíritos ou criaturas mágicas. Será que houve cooperação? Será que houve conflito?
Não sabemos ao certo. O que sabemos é que pouco tempo depois da chegada dos sapiens, os hobbits desapareceram. Já os denisovanos, silenciosos e discretos, deixaram sua marca genética principalmente em populações da Oceania e do Tidé. Curiosamente, um gene denisovano ajuda os povos tibetanos a sobreviver em grandes altitudes, onde o oxigênio é escasso. Ou seja, até hoje, nossa sobrevivência em certos ambientes depende de heranças de espécies que já não existem. É como se carregássemos dentro de nós um mosaico invisível de histórias, lembranças de encontros que moldaram quem somos. Mas há uma questão que ainda inquieta os cientistas. Até que ponto esses encontros foram pacíficos? Alguns fósseis mostram sinais de violência, fraturas que indicam batalhas. Outras descobertas, no entanto, revelam algo mais terno: esqueletos de crianças híbridas, descendentes de pais de espécies diferentes. O amor, ou pelo menos a união, também fazia parte dessa equação. O que fica claro é que a convivência entre diferentes humanidades foi um processo complexo, cheio de nuances. Não foi simplesmente uma história de genocídio, nem apenas de paz e mistura. Foi, provavelmente, uma dança instável, com momentos de proximidade e de afastamento, de amizade e rivalidade. E pouco a pouco, essa dança levou ao desaparecimento de todas as outras espécies, restando apenas nós. Mas antes de entender como isso aconteceu, é preciso refletir sobre algo essencial. Nesses encontros, aprendemos, herdamos e nos transformamos. Nossa identidade não é pura, isolada. Ela é fruto de uma longa convivência com aqueles que hoje chamamos de outros. No fundo, eles não eram outros, eles eram parte daquilo que nos tornamos. E assim, chegamos a um ponto decisivo da história. Como exatamente essa diversidade desapareceu? Como um mundo cheio de humanidades diferentes se reduziu a apenas uma? No próximo capítulo, vamos explorar as teorias e os possíveis destinos que levaram ao silêncio dessas espécies esquecidas. À medida que avançamos na linha do tempo, uma pergunta inevitável se impõe: por que só nós sobrevivemos? O planeta já foi um mosaico de espécies humanas, neandertais, denisovanos, homo floresienses e possivelmente outras que nem sequer descobrimos ainda. Todas elas, em algum momento, respiraram o mesmo ar, acenderam fogueiras, caçaram animais e sonharam sobre o mesmo céu estrelado. Mas hoje restou apenas uma: o Homo sapiens. As explicações para esse mistério são várias, e talvez a resposta seja uma combinação de fatores. Uma das hipóteses mais discutidas é a da competição direta. Os sapiens, mais numerosos e organizados, acabaram dominando os territórios dos outros. Nossas estratégias de caça eram mais eficazes, nossa comunicação mais flexível e nosso aprendizado coletivo mais rápido. Enquanto um neandertal podia passar anos desenvolvendo uma técnica, os sapiens tinham a habilidade de difundir inovações de grupo em grupo, acelerando um processo que se tornava quase imparável. Outra hipótese é a do clima. O período em que essas espécies coexistiram foi marcado por mudanças drásticas, o fim da última glaciação. Muitas populações já viviam no limite da sobrevivência. Bastava uma alteração brusca na temperatura, uma seca prolongada ou o desaparecimento de grandes presas para que comunidades inteiras fossem dizimadas. Nesse cenário instável, a adaptabilidade dos sapiens fez toda a diferença. Conseguíamos mudar nossa dieta, inventar novas ferramentas, buscar refúgio em diferentes ambientes. Essa flexibilidade foi, talvez, a chave da nossa persistência. Mas há também uma explicação menos violenta e mais sutil: a absorção genética. Em vez de exterminarmos todas as outras espécies, pode ter acontecido o contrário. Nós as incorporamos. Cada encontro, cada união, cada descendente híbrido significava que a outra humanidade não desaparecia por completo, mas continuava viva dentro de nós, diluída em nossos genes. Os denisovanos, por exemplo, sumiram das cavernas da Sibéria, mas permanecem no DNA de milhões de pessoas na Oceania.
Os neandertais desapareceram há 40 mil anos, mas continuam presentes em traços físicos, no sistema imunológico e até na forma como nossos corpos reagem a doenças. Mesmo assim, algo de profundo se perdeu. Imagine a riqueza cultural que teria existido se diferentes espécies humanas tivessem sobrevivido lado a lado. Povos distintos, não apenas em costumes, mas em naturezas físicas e cognitivas. Como seria uma sociedade em que neandertais e sapiens compartilhassem cidades? Ou em que pequenos homo floresienses contassem suas próprias histórias ao redor do fogo? É impossível não sentir um certo vazio ao pensar que todas essas vozes foram silenciadas. O silêncio, aliás, é uma das maiores pistas. A ausência de fósseis recentes dessas espécies mostra que em algum momento elas deixaram de nascer, deixaram de se multiplicar. E aqui surge uma reflexão incômoda. Será que nossa expansão não foi simplesmente uma consequência natural, mas também uma força destrutiva? Será que carregamos em nossa origem a marca de um genocídio esquecido? Alguns arqueólogos acreditam que sim. Restos mortais de neandertais apresentam sinais de violência intencional, marcas de lanças, ossos quebrados em situações que não parecem acidentes de caça. Não é impossível imaginar conflitos abertos entre bandos rivais, onde os sapiens, em maior número e melhor organizados, impunham sua presença à força. Outros pesquisadores, no entanto, preferem enxergar esse desaparecimento como uma soma de tragédias inevitáveis: doenças, clima, infertilidade, encontros casuais que diluíram linhagens inteiras até o desaparecimento. O fato é que, de uma forma ou de outra, nós ficamos sozinhos, e essa solidão moldou nossa identidade. O que chamamos hoje de humanidade é, na verdade, apenas uma das muitas possibilidades que já existiram. Somos os sobreviventes de uma árvore genealógica cheia de ramos que foram cortados pelo tempo, e talvez por nossas próprias mãos. O mais intrigante é que o passado dessas humanidades esquecidas não está apenas nos museus ou nas cavernas escavadas por arqueólogos. Ele está dentro de nós, em nosso sangue, em nossas células, em pequenos detalhes que raramente percebemos. Cada vez que respiramos em um ambiente de montanha, cada vez que resistimos a uma doença, cada vez que olhamos para o fogo com fascínio ancestral, estamos nos conectando a um legado que não nos pertence exclusivamente. No fundo, essas espécies não desapareceram por completo. Elas continuam a viver como ecos dentro de nós. Nós somos, de certa forma, o último capítulo de uma história muito maior, escrita a muitas mãos e muitas vozes. Mas, ao contrário de um livro fechado, essa história continua aberta. E é justamente aí que mora o maior mistério. O que faremos com essa herança? Vamos honrar a memória daqueles que vieram antes? Ou vamos repetir os mesmos erros de sempre? A exclusão, a competição, a destruição? No próximo capítulo, vamos refletir sobre esse legado e sobre como compreender as humanidades esquecidas pode transformar a maneira como enxergamos o presente e até o futuro da nossa própria espécie. E se eu dissesse que em cada um de nós existe um pedaço das humanidades que o mundo esqueceu? Que ao olhar para o espelho você não vê apenas um Homo sapiens, mas o resultado de encontros, fusões e batalhas travadas há dezenas de milhares de anos. O que desapareceu da Terra não desapareceu de nós, e talvez seja justamente aí que mora o segredo para entendermos não apenas o passado, mas também o futuro. Quando falamos em neandertais, denisovanos ou até no enigmático Homo floresiensis, a primeira imagem que surge costuma ser a de fósseis em museus, rostos reconstruídos por cientistas, sombras do que já foi. Mas a realidade é bem mais íntima. Nosso DNA ainda guarda fragmentos deles como capítulos apagados de um livro que insiste em sobreviver. Esse legado genético não é apenas uma curiosidade. Ele molda quem somos, influencia a nossa saúde, nosso corpo e até certos aspectos do nosso comportamento. Por exemplo, alguns genes herdados dos neandertais estão diretamente ligados à nossa imunidade. Graças a eles, resistimos melhor a algumas infecções.
Outros influenciam o metabolismo da gordura, uma adaptação essencial para sobreviver em climas frios. Já os denisovanos deixaram heranças que permitem a povos do Himalaia viverem em altitudes extremas sem sofrer falta de oxigênio. Ou seja, ainda carregamos em silêncio a sabedoria evolutiva dessas humanidades esquecidas. Mas esse legado não é feito apenas de vantagens. Há estudos que relacionam genes neandertais à maior propensão a alergias, diabetes ou até mesmo à depressão. Isso nos mostra que a herança do passado não é um presente enfeitado, mas uma bagagem complexa. E, de certo modo, isso é profundamente humano. Não somos perfeitos, somos um mosaico de forças e fragilidades. Além do aspecto biológico, existe um legado simbólico. Quando descobrimos que não fomos os únicos humanos, que houve outros mundos possíveis, outras maneiras de ser, nossa visão de nós mesmos muda completamente. Passamos a perceber que não somos a versão final, muito menos a única. Somos apenas uma continuidade, uma ramificação que sobreviveu. E isso, paradoxalmente, nos torna mais humildes e mais grandiosos ao mesmo tempo. Humildes porque não estamos sozinhos na árvore da vida. Grandiosos porque carregamos dentro de nós a memória de todos os outros. Essa percepção nos convida a refletir sobre o presente. Se no passado a diversidade de espécies humanas tornou o planeta mais rico, por que hoje temos tanta dificuldade em aceitar a diversidade dentro da nossa própria espécie? Cor, língua, crença, cultura, tudo isso são variações da mesma humanidade. Ainda assim, criamos fronteiras, divisões e conflitos, como se tivéssemos esquecido a lição mais básica do nosso passado. Só sobrevivemos porque fomos capazes de compartilhar, de misturar, de aprender uns com os outros. Talvez a maior ironia seja esta: enquanto lamentamos a perda dos neandertais ou dos denisovanos, muitas vezes fechamos os olhos para a perda de culturas inteiras no presente. Povos indígenas, tradições milenares, línguas que desaparecem a cada ano. Cada vez que isso acontece, é como se mais um pedaço da nossa humanidade fosse silenciado, não por necessidade evolutiva, mas por escolha. O silêncio das humanidades antigas deveria servir como alerta. A história nos mostrou que a diversidade é força, não fraqueza, e, no entanto, seguimos repetindo padrões de exclusão. Não é estranho pensar que, enquanto arqueólogos buscam ossos de 40 mil anos para entender por que uma espécie sumiu, ainda hoje existem comunidades humanas sendo apagadas diante dos nossos olhos? O que podemos aprender com isso? Talvez que a sobrevivência não dependa apenas de força ou inteligência, mas também da capacidade de preservar o diferente. Os neandertais tinham músculos poderosos, os denisovanos sabiam resistir em ambientes extremos, mas nenhum deles sobreviveu sozinho. Nós só estamos aqui porque herdamos algo deles. Isso deveria nos fazer olhar para o próximo com mais respeito, mais cuidado, mais empatia. No fim, a verdadeira mensagem das humanidades esquecidas não é sobre morte, mas sobre continuidade. O passado não acabou, ele pulsa em nós. Cada passo que damos é também o passo deles. Cada palavra que falamos é fruto da linguagem que um dia começou em murmúrios ao redor de uma fogueira. Cada olhar para as estrelas carrega o mesmo fascínio que movia nossos ancestrais. E agora eu quero te fazer uma pergunta. O que vamos deixar para quem vier depois? Qual será o nosso legado? Será que seremos lembrados como aqueles que aprenderam com a história ou como aqueles que repetiram os mesmos erros? O fogo que acendemos milhares de anos atrás ainda queima, mas agora ele é simbólico. É o fogo da memória, da cultura, da ciência, da arte. Cabe a nós mantê-lo vivo. Porque se o deixarmos apagar, talvez sejamos nós os próximos esquecidos. Então, se essa jornada pelo passado te fez pensar, se despertou em você essa curiosidade ou essa reflexão sobre quem realmente somos, eu te convido a continuar caminhando comigo. Inscreva-se no canal e deixe seu comentário. E compartilhe essa história com alguém que também gostaria de saber que carrega dentro de si pedaços de outras humanidades. Juntos, podemos manter viva não só a memória do que fomos, mas também a esperança do que ainda podemos ser.